Ascensão através de habilidades. Episódio 97. Vecveta, Cordeiro do Demônio, 7. O frio da flecha de gelo se espalhou. A grama da montanha oriental morreu instantaneamente e a respiração ficou gelada. O mago gemeu em agonia. Orbe congelado. A magia de gelo de classificação mais alta. O mago se enganou ao pensar que Taizan não seria capaz de usá-lo. Agora entendo por que aqueles que vieram antes não conseguiram superá-lo. Usar o Frost Orb em uma velocidade tão rápida significava que ele era um mago de classe líder de facção. Era um nível que nem mesmo uma multidão de escalões inferiores poderia abordar, muito menos desafiar. Mas desta vez é diferente. O mago piscou. Os dois espadachins, que mediam a distância, avançaram ao mesmo tempo. A velocidade deles foi incrivelmente rápida. Em um instante, eles atravessaram os arbustos e se aproximaram de Taizan. Vendo a abordagem deles, Taizan não fez nada. O mago ficou surpreso. Os magos precisavam fundamentalmente de tempo para lançar. Se eles chegassem tão perto, a menos que ele tivesse um artefato, seria impossível contra-atacar. Está terminando tão facilmente? A espada perfurou o peito de Taizan. E seus corpos voltaram ao estado original. O que? O que está acontecendo? Os espectadores explodiram de espanto. Taizan, indiferente, olhou para eles e novamente lançou a flecha gélida. As flechas congeladas flutuando no ar começaram a se multiplicar uma por uma. O quê? O espadachim gaguejou enquanto tentava mover a espada novamente. Mas mais uma vez, seu corpo voltou ao estado anterior ao golpe da espada. O mago observador ficou chocado. Espaço? Não. Magia de manipulação do tempo? O que diabos? Ele só podia pensar assim como alguém ignorante sobre o labirinto. Enquanto isso, Taizan continuou a multiplicar suas flechas congeladas. Seu número aumentou visivelmente agora. Elenco? O mago olhou para Taizan com olhos estreitos. Todos ouçam. Parece que ele está preparando um feitiço mágico de amplo alcance. Parece que ele não pode se mover até concluí-lo. Este foi um completo mal-entendido. Taizan foi capaz de se mover livremente enquanto lançava as flechas congeladas. O mago continuou a falar. Ele provavelmente tem todos os tipos de magia de suporte para se proteger de ataques enquanto prepara sua magia. Mas se for tão poderoso, provavelmente tem limites. O mago estava recuando como se tivesse pisado acidentalmente em um sapo. Mas estava perto da verdade. A anulação do ataque só poderia ser acionada até 3 vezes por pessoa, então eventualmente desapareceria se eles atacassem várias vezes. No entanto, pensar que poderiam derrotar Taizan fazendo isso foi um erro. Taizan planejou corrigir todos e cada um de seus equívocos. Eles traçaram estratégias sobre como derrotar Taizan e avançaram contra ele de uma só vez. O arqueiro atirava flechas, os espadachins empunhavam suas espadas e o mago lançava e disparava magia. Todos os seus ataques foram apagados pela anulação do ataque. Eles teimosamente continuaram a atacar. E finalmente, a anulação do ataque terminou. O espadachim, que balançava a espada rapidamente, perfurou o peito de Taizan. Quando seu corpo não reverteu como antes, o homem riu e colocou mais força na mão que segurava a espada. Morrer. Clang. O homem foi arremessado. Ele se levantou do chão surpreso. O que? Taizan continuou a lançar, com o rosto impassível. A essa altura, a contagem de anulação de ataques para cada inimigo estava totalmente concluída. Todos os seus ataques estavam sendo absorvidos por Taizan. Mas nenhum dano foi infligido. A lâmina não conseguiu cortar sua pele, as flechas ricochetearam como se atingissem uma placa de aço e a magia não o afetou em nada. O que? Ao ouvir as vozes chocadas, Taizan pensou. Como esperado, não tem sentido sem aura. Sua defesa ultrapassou 100. Armas comuns como essas não poderiam causar danos. Eu sofri 60 de dano? Quando ele deliberadamente recebeu um golpe de aura de galã, ele sofreu 63 de dano. Isso significa que ele recebeu um dano puro de aura de 163 antes de seu atributo de defesa ser contabilizado. Eu me pergunto se há também um efeito de penetração de armadura? Quero aprender mais. Taizan ponderou com uma expressão relaxada enquanto seus oponentes estavam perdendo o juízo. Seus ataques e ações foram inúteis. Mesmo que esfaqueassem seu pescoço, eles só seriam empurrados para trás com o dobro da força. Enfurecido, o mago gritou. Empurre-o, tente derrubá-lo. Ah! Uma pessoa com armadura pesada empurrou Taizan com um escudo de torre, mas apenas o chão sob a armadura afundou, enquanto Taizan não se mexeu. Um homem amarrou o braço de Taizan com uma corda. Taizan, com uma expressão irritada no rosto, puxou seu braço e o homem foi lançado voando. Arg! Controlar minha força também é uma tarefa árdua. Mesmo um golpe leve poderia matar. Com um olhar irritado, Taizan continuou lançando as flechas congeladas. A flecha de gelo desenhada no céu crescia constantemente em tamanho. A geada começou a se formar nos arbustos que morreram de frio. Um homem brandindo uma espada contra Taizan não suportou o frio e bateu os dentes, gritando com o mago. Faça alguma coisa. O que devo fazer? O mago também estava em pânico. A princípio, ele pensou que era apenas uma versão aprimorada do Frost Orb. Mas com o passar do tempo,
ele percebeu que era um erro grosseiro de julgamento. Flechas de gelo, dezenas de orbes de gelo estavam sendo desenhados no céu. O mago percebeu que não foi apenas o elenco, que foi apenas uma manifestação de força bruta de muitos Frost Orbs. Os ataques contra Taizan pararam gradualmente. Com rostos assustados, eles se distanciaram lentamente. Oh! Uma sombra caiu sobre eles. A flecha de gelo desenhada no céu tornou-se uma esfera gigante. Rachadura. O chão congelou. O frio penetrou profundamente na terra. Em meio ao congelamento da natureza, seus corpos humanos não resistiram. Geada se formou em suas gargantas. Tossindo, eles se distanciaram lentamente. Gosto de espaços amplos. Vários experimentos são possíveis. As flechas congeladas e os orbes ardentes permaneceram parados até que Taizan os disparou. Então o que aconteceria se ele manifestasse dezenas, centenas de magias e disparasse todas de uma vez? Ele ficou curioso desde o momento em que aprendeu a flecha gélida. Mas era um método que ele não poderia usar no estreito labirinto. Na Terra, ele estava muito ocupado bloqueando monstros para testá-lo, mas não existiam tais monstros aqui. Taizan cerrou o punho. Você ativou a Shard. A flecha de gelo agrupada foi firmemente protegida pelo estilhaço de gelo. Taizan baixou a mão. Você ativou a aceleração mágica. A esfera de gelo caiu no chão. O objeto acelerado atinge a próxima colina. Bum! Ah! Ah! Junto com o barulho alto, as pessoas gritaram e foram atiradas para longe. Os magos tentaram aguentar, cerrando os dentes, mas foram dilacerados pelos efeitos posteriores da força. Um momento depois, aqueles que mal conseguiam ficar de pé ficaram surpresos ao olhar para a colina. Tudo na colina estava congelado. Arbustos, árvores e florestas, sem exceção, ficaram presos numa prisão de gelo. O frio extremo não parou por aí. Engoliu os arredores e expandiu seu território. Isso. O mago não conseguia acreditar. Era uma colina pequena, mas ainda assim de um tamanho que justificaria o nome de colina. Uma pessoa levaria 10 minutos para atravessá-lo. Tudo isso estava preso no frio. Foi de um nível semelhante a um desastre natural. Até onde o mago sabia, era uma gama de magia impossível para os humanos. Dragão. Uma raça que protegeu o mundo. Era um nível que só eles poderiam alcançar. Taizan ficou satisfeito com os olhares de espanto e medo. O processo de preparação é longo, mas vale a pena usar. O tempo gasto experimentando resultou em um resultado que não foi lamentável. Taizan virou o olhar e olhou para os rastreadores. Você vai continuar? Não houve resposta. Taizan estalou a língua. Então se perca. Tendo perdido a vontade de lutar, eles fugiram. E eles começaram a espalhar o que tinham visto. Aquele que protegeu a princesa era um monstro. Ele era a encarnação de um dragão. Até agora, era apenas um boato. Todos os rastreadores que foram encontrar a princesa morreram, então não puderam experimentar sua verdadeira força. Mas desta vez, todos que foram sobreviveram. Com aqueles que vivenciaram isso pessoalmente fazendo muito barulho, não se pode dizer que as avaliações foram exageradas. Se os sobreviventes fossem fracos, se fossem apenas partículas no grupo, poderiam ter sido considerados exageros. Mas todos eles pertenciam aos escalões superiores do mundo, então isso também era impossível. A história de que Taizan congelou uma montanha começou a circular. Alguns disseram que ele era um mestre espadachim e um mago notável, enquanto outros disseram que ele era um apóstolo do deus demônio. O boato cresceu à medida que cada cauda mordia outra cauda. Diante disso, cada país não teve escolha senão começar a se mover. Até agora, aqueles que tinham como alvo a princesa eram apenas indivíduos. O grande grupo conhecido como nação não apresentou nenhum movimento. Eles estavam ocupados dividindo o território do clã demoníaco e não tinham motivos para atacar a princesa. O clã demoníaco foi extinto. Se a princesa morresse, seria realmente o fim. Os limites da sobrevivência por si só eram claros. Ela morreria em breve. Então não havia necessidade de se mover. Além disso, Armon não demonstrou muito interesse pela princesa depois de lidar com os demônios. Eles não viam necessidade de agir quando Deus estava quieto. Mas agora a história mudou. Se metade dos rumores sobre Taizan fossem verdadeiros, a vitória seria impossível para os indivíduos. Os países prepararam-se silenciosamente para avançar. E Armon foi quem cravou o último prego no caixão. Mate a princesa do clã demônio e seu cachorro. Foi um decreto cheio de força de vontade, assim como quando receberam a ordem de matar o clã demoníaco. Não havia nenhum país importante que desafiasse o deus que causou a extinção do clã demoníaco. O mundo começou a se mover. Eles não enviariam soldados. Eles perceberam que o que chegou a Taizan não foi um grupo, mas um indivíduo forte. Cada país enviou seu poder mais forte. Aqueles com o título de Mestre Espadachim. Oh! Taizan ergueu os cantos da boca de alegria. Anetsha, que estava tomando sol, ficou surpresa com sua ação repentina. Por que você está fazendo isso? Fiquei desapontado até agora, mas isso é o suficiente. Um forte poder poderia ser sentido do outro lado. Era um poder que nem mesmo ele, que havia atravessado o labirinto, poderia desprezar.
Vários deles estavam se aproximando deste lugar. Eles espalharam seu forte poder como se não tivessem intenção de escondê-lo. Anetsha, percebendo tarde demais, empalideceu. Mãe, mestre espadachim? E não apenas um. Suas figuras começaram a aparecer além da montanha oriental. Eram 5 no total. Este é o último. Se ele pudesse derrubá-los, não sobraria ninguém que pudesse incomodá-lo. Não, não pode ser. Anetsha agarrou a barra das roupas de Taezan. Taezan era inegavelmente poderoso. Não é exagero dizer que ele era o humano mais forte que ela já viu. Mas os mestres espadachins também foram aqueles que ultrapassaram os limites humanos. Qualquer um deles poderia derrubar uma cidade inteira. Havia 5 desses indivíduos aqui. Mesmo para Taezan, seria um desafio. Isso foi o que Anetsha pensou. Temos que fugir. Não podemos enfrentá-los. Temos que fugir. Taezan confortou Anetsha, que estava atrapalhada com o rosto pálido. Apenas vá dormir um pouco. Num instante, Anetsha perdeu a consciência. Não, não. Com esse pensamento, ela caiu. Isso é ridículo. Taezan a carregou para dentro da caverna. Ele a deitou em uma cama de grama e saiu. Você terminou de se despedir? Um homem severo de meia-idade apareceu. Seu corpo robusto e musculoso revelou o que ele fez durante toda a vida. É digno. O fantasma também ficou intrigado. Os 4 homens à sua frente tinham uma força que satisfaria até ele, que tinha visto muitos aventureiros enquanto desafiavam o labirinto. Ruivo, azul, branco e loiro. É fácil diferenciá-los. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.